Olá pessoas, neste tutorial avançado nós vamos trabalhar com o estudo de massas, de viabilidade e também a confecção de edifícios complexos dentro do Revit. Como é que nós vamos começar isso? Nós vamos começar a partir do arquivo novo, né, lá em Projects New, a partir do template mais básico aí, né, do Revit mesmo. Poderia até começar a partir de outro que você já tem, mas vamos relembrar algumas coisas. Por exemplo, como é que ajusta as unidades UN, unidades de comprimento para centímetros, unidade de área metros quadrados com duas casas decimais, two decimal places, né, square meters, ok? Volumes em metro cúbico com duas casas decimais certinho, angulação com em graus, né, com duas casas decimais, slope em porcentagem, então tem que colocar aqui para porcentagem, a opção slope que é a inclinação, e aqui embaixo colocarmos a segunda opção para você digitar e colocar vírgula antes do zero, que é o modo como nós costumamos trabalhar aqui no Brasil, pelo menos. Então, digamos que você tem um certo potencial para construir, né, no seu terreno, né, um número X lá de metros quadrados, e seu empreendimento pode alcançar um número determinado de andares, né, um número máximo de andares ou até mesmo uma altura. Como é que a gente vai começar então esse estudo de massas e viabilidade? Criando novos pavimentos. Então vou até a elevação sul, Elevations South, e vou criar novos pavimentos. A gente já viu, né, nos outros tutoriais a criação de pavimentos lá pela ferramenta Home Level. Né, você pode criar um novo pavimento ali a 4 metros, isso pode demorar demais, né, digamos que eu preciso de 20 pavimentos. Então o que eu vou fazer? Vou copiar, selecionar A e copiar, né, com o copy. Dá a opção Constraint, Multiple, né, e vou copiar vários pavimentos. Poderia até usar um array, mas não vou fazer isso, né? Então, ó, criando vários pavimentos. Digamos que sejam 15 ali pavimentos. Pronto, está criado. Olhem uma diferença que eu acho que eu não comentei até agora. Se você cria um pavimento pela ferramenta Level, ele fica azul. Se você cria por cópia, ele fica preto. O que aconteceu? As ferramentas, a criação no Level ali, né, ele cria um pavimento e já cria uma planta baixa. As outras, caso sejam pavimentos tipo, por exemplo, ele não criou pavimentos, você não acha as plantas aqui para editar. Embora eles sejam pavimentos considerados no projeto, você não consegue abrir essa planta para desenhar, né? Então, como é que você torna esses pavimentos que você criou por cópia ativos? Indo lá no menu View, na opção Plan Views, Floor Plan, para criar plantas baixas a partir desses pavimentos inativos, né? Do 4 ao 15, ó, seleciona todos, dá um OK, ele vai demorar porque vai precisar considerar e criar todos os pavimentos, pronto, criou ali. Agora eu tenho do nível 1 ao nível 15, né? Posso voltar ali para a elevação sul só para vocês verem que eles ficaram azuisinhos. Ele vai imprimir preto mesmo, mas o azul indica que ele tem plantas relacionadas aos pavimentos, né? Vou salvar lá em cima. Então vou salvar com um determinado nome, né? Pode ser aqui, por exemplo, estudo de massas, só para ter um nome, né? RVT é o arquivo padrão do Revit. Bom, como é que a gente começa a fazer os modelos mais complexos de massa, né? Vou ali no nível 1, por exemplo, e vou trabalhar com a ferramenta Massing e Site e vou criar no meu local, então, in place mass, né, que você cria massas complexas. Ele vai dizer que a massa ela não é visível em algumas vistas, né, mas pode dar um X aqui, você pode ligar ou desligar temporariamente a massa de visibilidade, pode dar um nome ali, pode ser massa 1 mesmo. E aí nós vamos começar fazendo um formato simples, né? Digamos que eu vou ter um embasamento, né? E, não sei, pode ser que eu trabalhe com algumas torres. Uma torre ali, uma torre atravessada, né? Estou fazendo coisas aleatórias, mas você faria algo mais bem pensado do que isso. Se eu for em 3D, né? Eu vejo aqui ser o meu embasamento e as minhas torres. Como é que eu dou alturas para as torres? E gero os sólidos a partir desses elementos, né? Ainda estou durante a criação das massas, né? Note que ainda não finalizei elas. Então posso copiar, digamos, selecionar esse retângulo, Ctrl C, vou vir ali na opção Paste, Align to Selected Levels e vou copiar ele para o 8º andar. Pego a parte de baixo e com o Ctrl a parte de cima, né? E dou o Create Form, ele criou um sólido ali.
Vou pegar esse perfil, Ctrl C, vou colar aqui no Paste Aligned Selected Levels para o 12º, por exemplo. Ó, ele criou lá mais alto, seleciono aqui, seleciono lá em cima, dou um Create Form. Vou pegar essa aqui, Ctrl C também, Paste Aligned Selected Levels e escolher o 15º, por exemplo. Então colei, esse vai ser a torre mais alta, seleciono lá em cima, lá embaixo, né? Create Form. O Revit cria formas unindo dois perfis, né? Depois eu vou trabalhar com os elementos mais complexos, simplesmente fazendo perfis mais complexos do que eu estou fazendo aqui, e você tem formatos mais orgânicos, né? E o embasamento, vou copiar ele, Ctrl C, digamos que eu quero que ele vá até o 5º andar, Paste, Align, Selected Levels, no 5º ali, né? 5. Seleciono ele aqui, ali, dou um Create Form, ele englobou os elementos. Então, se eu usar aqui o modo Shaded, ó, eu vejo que eles são sólidos, né? Esses elementos que estão se interceptando, ele pode dar problema depois na hora de computar os pavimentos, pode dobrar, né, os pavimentos. Então, o legal é que você una-os através do menu Join. Join. Pega esse sólido e une com aquele, ele vira um só. Pega esse sólido e une com aquele, ele vira um só. Isso aqui é deletável, você pode selecionar todo esse sólido, né, e dar um... Deletável não, é reversível na verdade. Ao invés do Join, ó, você pode dar um Unjoin, ele faz o caminho oposto. Ó. Então, Join une, Unjoin desgruda. Mas é importante que se grude eles para que os pavimentos ali não contem dobrado, né, nos pontos em que eles se interceptam. Bom, tendo isso aqui, né, digamos que isso aqui é o volume que você quer buscar, como é que você cria os pavimentos e determina a área desse empreendimento? Muito simples, né? Finaliza-se então a massa aqui em cima. Como é que você determina a criação desses pavimentos, né? Posso ir lá no Massing e Site. Né? Aliás, vou selecionar o elemento, desculpem, né? Tem que selecionar a massa em si. E vir aqui em Mass Floors, ele surge ali em cima. E você considera quais desses pavimentos que você quer que gerem, né, o piso. O 15 em si eu não quero que gere até o 14. Ó. Então selecionei todos com o Ctrl, liguei todos até o 14. Ok, olha, ele gerou os pavimentos. Senão ele vai considerar como área o topo lá em cima também, né? E eu não quero isso. Então vejam, ó, todos os pavimentos estão ali em roxo. São pavimentos conceituais ainda, né? Que vão computar as áreas totais. Mas digamos que você tem elevador ou escadas de emergência que podem não contar como área construída, né? Como é que você faz um rasgo ali no meio, né? Você precisa voltar a editar a massa, ó, seleciona a massa, Edit in Place, né? Para você voltar a editar a massa. Você pode ir ali no térreo, né? Fazer um novo retângulo, ó, no térreo onde você sabe que vai ficar seu elevador, mais ou menos, né? Estou chutando aqui também, mas você saberia com mais precisão isso. Então veja aqui, ó, nessa torre, está lá o seu posto de elevador, por exemplo. Vou dar um Create Form aqui, que ele já cria. Na verdade, quando o elemento é complexo, é simples assim, nem preciso fazer formatos diferentes. É só dar um Create Form, puxa essa faixinha ali para cima. Vou transformar esse elemento todo, ó, com o Ctrl eu posso selecionar ele todo. Ao invés de um Solid aqui em cima, na lateral, vou transformar ele num Void. O Void é um elemento feito para subtrair. Veja que ele já cavou, ó. Então, ele é um sólido, ele continua ali, né? Se eu selecionar com o Tab, opa, em algum momento eu vou achar esse elemento. Opa, aqui achei. Meio difícil de pegar ele, mas ele existe, ó, tá ali. Tava difícil de pegar, mas, ó, só para provar que ele existe. Se você voltar a transformar ele num sólido ou deletar ele, ó, então ele volta a não furar ali, né? Mas eu quero que ele fure lá justamente para virar a subtração do posto do elevador. Você teria que fazer isso para desconsiderar os pavimentos, né? Dar um Finish Mass. E eu vejo que nesta torre ali ele não está considerando o meio, né? Como se ele tivesse ali furado. E essas áreas dos pavimentos não serão computadas. Então são só alguns refinamentos, né, que vocês vão precisar considerar depois. Vamos à coisa mais legal, que é descobrir a área disso. Eu vou descobrir a área através de uma tabela. E essa tabela, né, eu vou criar lá no menu View, Schedules, Schedule/Quantities. Então a categoria que eu vou mostrar nessa tabela vai ser Mass Floor. Né? Acho ali dar um OK. O que vai nos
nos interessar, né? A área, né? Floor area, então a área do piso. E você pode saber em que nível que ela está no level, então, né? Aliás, pode ficar o level para cima, ó, move up. Então, é o nível e a área daquele pavimento. Depois a gente pode fazer uma soma. Então, ok, ele cria uma tabelinha. Basta a gente organizar para gerar a soma, né? Ó, nível 1 tem essa área, nível 9 tem aquela área. Você pode criar, né, uma somatória aqui no final através do sorting/grouping. Ligar ali a opção Grand Totals, dar um ok. Tem que ligar a somatória no floor area ali também no formatting. Formatting, floor area, calculate totals, ok. Aí ele soma e te dá lá, o teu edifício tem no total 5.796, isso tudo aí. Você sabe que você precisa de um edifício que ele pode ter 9.000, alguma coisa assim, você pode engrossar e ir lá trabalhando com as massas, ó. Basta você, o embasamento pode ter uma superfície maior, ó. Vai com o tab até pegar o embasamento aqui, né? Move para cá. Ele aumentou, né? Vamos ver quanto que mudou de área através do schedule aqui, mass floor. Ó, foi para 6.400, ainda não chegou na área prevista. Posso aumentar a altura desse embasamento aqui, né? Posso mover ele para cima. Ganhou mais alguns pavimentos. Ó, mass floor, 7.700. Enfim, não vou mais mexer, né? Mas só para vocês terem a ideia que vocês vão movendo as massas, ele vai atualizando as tabelas aqui. Muito simples, você não precisa ficar fazendo cálculos dos pavimentos, né? Mesmo com edifícios mais complexos, né? Se de repente, né, você quer fazer um edifício mais complexo, você pode pegar, ó, com tab. Acho que vou precisar editar essa massa, então vou entrar aqui no Edit in Place, né? Eu posso selecionar essa aresta e mover. Ó, criei um edifício que é um pouco mais complexo, ó, mas que as massas já seguiram, você já sabe automaticamente qual é a área deles, vindo em Mass Floors, e você vê, ó, 9.900. Então, se mudou o formato, é assim que você vai trabalhando com os edifícios mais complexos aqui dentro do Revit, né? Então, uma vez que você concluiu o formato do seu edifício, né, chegou na massa final, foi aprovado lá para o empreendedor, alguma coisa assim, o cliente, você pode transformar isso aqui no seu edifício propriamente dito. Você não precisa jogar fora isso, né? O Revit é muito interessante por causa disso. Você não joga o trabalho fora. Se você trabalhasse no SketchUp para fazer as massas e fosse projetar no AutoCAD, você joga totalmente fora o modelo do SketchUp e começa do zero a projetá-la no AutoCAD. O Revit tem uma sequência totalmente integrada que não faz você perder trabalho. Então você já começa a transformar, né, esses elementos em paredes reais, em pisos reais, né, de concreto, ou os pisos que você, parede de alvenaria ou pano de vidro, etc. Né? Então, como é que você trabalha com isso? Lá no Messing Site, você tem essas opções aqui, ó, Curtain System, Roof, Wall e Floor. O Curtain System, ele vai gerar panos de vidro, né? Tá ali embaixo, ele te dá a visão, ó, você pega uma face da massa e transforma em pano de vidro. Então, eu vou fazer isso para algumas faces aqui, por exemplo, ó, essa face e cria ali no Create System. Aliás, eu posso configurar antes aqui, ó. Ele vai criar um pano de vidro de 1,50 por 300. Você pode configurar no Edit Type, muito parecido com o que a gente viu no tutorial lá dos panos de vidro, se você quiser relembrar, né? Pode ver lá outro tutorial sobre panos de vidro. Mas aqui a gente tem Grid 1, Grid 2, distâncias, pode engrossar com montantes. Aqui eu não vou fazer isso só por causa de tempo, né? Porque ele demora para gerar, aliás. Então vou trabalhar com o padrão deles, mas poderia colocar 100 na horizontal, 250 na vertical, né? Trabalhar com painéis diferentes ali em cima ou montantes diferentes. Vejam lá o tutorial de panos de vidro que vocês vão trabalhar com isso melhor, né? Então só configurei antes ali, venho ali em Create System. Ele demora um pouquinho porque é bem pesado, né? Ele vai gerar muitos painéis. Então acabou criando ali os painéis, ó, tanto verticais quanto nessa face inclinada. Poderia começar a trabalhar com paredes normais, indo lá no Messing Site, Wall, né? Escolho qual é o modelo de parede que eu quero criar. Peguei uma qualquer ali e vou nas paredes, ó, nas massas, nas laterais, nas faces e transformo isso aqui efetivamente em paredes. Você pode inclusive colocar janelas, né? Depois janelas normais, menu Home e Window, pegar algumas janelas lá
e começar a dispor no seu projeto. Então veja, se fez as massas e já está começando a transformar isso aqui no seu projeto definitivo, né? Muito interessante esse processo. Os pisos, né? Então eu vou lá no Massing Site, Floor, escolho todos os pisos, né? Todos os pisos de massa, né? A massa depois você vai jogar fora, ela é só mais um molde aqui, né? Você vai jogar fora ela depois que você converteu ela nos elementos reais do projeto. Vem aqui no... É legal se der um offset aqui da metade da espessura das paredes. Então se a parede é 20, dá um offset de 10, que o piso já é criado para dentro da face, né? Senão ela vai coincidir com a face e você vai enxergar na elevação. Então com offset de 10, caso a sua parede seja 20, você resolve esse problema. Dá lá um Create Floor. E ele já criou, né, o piso que você precise. E aí depois de feito isso, né, todas essas... Não vou também me prolongar muito nisso, ó, você pode deletar a massa. Deleta a massa e o que fica é o seu edifício real ali construído, já com os pavimentos, etc. Né? Você pode transformar a laje no que você precisar, suas paredes no que você precisar e vai convertendo suas massas no edifício final. Pode passar corte, né? E ele vai se comportar como se fosse um edifício. Então você usou as massas para converter já no edifício finalizado. Isso é muito interessante. Então agora nós vamos começar a ver como é que a gente trabalha com edifícios mais complexos, né? Aqui eu estou trabalhando com edifícios simples, mas coisas mais desconstrutivistas, coisas, por exemplo, ó, edifícios da Zaha Hadid ou de Frank Gehry, né? Aqui no Brasil não tem muito disso, eu não sou muito fã desse tipo de arquitetura também, mas é legal para mostrar a versatilidade do Revit também para esses elementos mais complexos. Então eu vou deletar esses elementos aqui, né? Selecionar todos, deletar, vou continuar com os mesmos pavimentos criados ali. Então, para a criação do elemento mais complexo, vou começar pelas torres aqui, né? Vou começar com uma torre que se torce. Então, iria lá no nível 1, né? Massing Site, In Place Mass. Dou um nome ali qualquer, né? Desenho um retângulo ou algo, né? Tem uma torre do Santiago Calatrava, que é a Turning Torso, que você tem algo como se fosse, se não me engano, arcos, né? Um arco aqui. Um arco aqui. Ó, não estou bem certo. Estou tentando lembrar de cabeça o projeto só para dar um exemplo aqui para vocês. Então, o primeiro pavimento talvez fosse algo assim, né? Aí você seleciona, Ctrl C, né? Copia no Paste, Aligned. Opa, desculpe. Deu um Ctrl Z ali. Seleciona. Ctrl C, vai no Paste, Aligned to Selected Levels e escolhe o nível 15, colou lá em cima também, né? Posso selecionar lá em cima e rotacionar com o Rotate, né? Posso rotacionar ali um ângulo, vou chutar aqui uns 60 graus, rotacionou então, né? Seleciono os dois elementos, Create Form, e ele une a torre, né? Como se ela estivesse rotacionada a base em relação, né, ao topo. Tem outros edifícios interessantes que a gente consegue trabalhar aqui, né? Vou fazer agora uma forma um pouco mais maluca. Então vou começar com um arco aqui na base, né, no nível 1. Ó, fiz um arco e vou continuar com esse Tangent and Arc, que ele pega o último, ó, e vai fazendo novos arcos com concordância. Só para eu ter um elemento um pouco mais diferente no nível 1, né? Ó. Também poderia passar a desenhar, né? Abrir o nível 8 lá e desenhar um outro arco, etc. Abrir o nível 15, desenhar um outro formato e unir os três. Mas eu gosto dessa prática de selecionar, Ctrl C, né? E Paste, Aligned Selected Levels, copiar no nível 9 e no nível 15, por exemplo, ó. Vou ter duas cópias e posso rotacionar essa aqui. Rotate 45 graus, né? E rotacionar essa última aqui de 90. Rotate 90 graus. Opa. Né? Não fui bem sucedido. Selecionar, rotate, digitar 90 certinho e dar o Enter, né? Pronto, agora sim. Enfim, ó, tem os três elementos ali. Posso movimentar eles um pouco para o lado, né? Seleciona para ele não interceptar outra torre. Vou lá no movimentar, um pouquinho para o lado.
Ok, seleciono as três então. Create form. Solid form, né? O void nós vimos no tutorial que ele poderia ser algo para fazer uma subtração, né? Mas então, ó, temos dois formatos bem complexos de elementos aqui, né? Para fazer o embasamento, poderia trabalhar também de novo, ó, fazendo um embasamento que envolve todo o elemento. Vai lá com um arco que envolva os dois, né? Às vezes ele pode falhar com elementos muito complexos, né? Mas vamos ver se a gente é bem sucedido nessa empreitada aqui. Então, estou lá no nível térreo, criei um arco, vou lá com tangente and arc. Não gosto de usar muito a spline, porque a spline dá muito mais erros que esses elementos, por exemplo, arcos, linhas, né? Objetos mais usuais. Então, criei isso aqui no nível 1. Posso ir ali no nível 5, por exemplo, e criar um outro, uma elipse, alguma coisa assim em torno desse prédio ali, ó. Então, só para criar um embasamento mais complexo, ó, pega essa forma e aquela forma e create form, ele cria algo mais complexo, né? Se você precisar de coisas diferentes, então só dando dicas aí, né, de modelagem de edifícios mais malucos, né? Só lembrando então que para o nosso cálculo de viabilidade eu preciso unir as torres, porque eu vou criar pavimentos aqui e não quero que esses pavimentos sejam computados em todos, né, duplicado aqui nas torres. Então vou lá no join, modify join, pega a torre e uno com a base, pega a base e uno com a outra torre. Ó, então agora tem um embasamento incorporando as duas torres. Mais uma vez eu vou salientar, não está bonito, mas é só para dar as dicas aí de como fazer coisas mais malucas. Finish ali em cima, né? Finalizei a massa, então posso selecionar ela, Mass Floors, escolho os pavimentos até o 14, ligo, ok, e está aí criado as massas, né? Por mais complexas que sejam, né, as formas, vejo que aqui ele conseguiu criar. Repito, algumas formas mais malucas ele às vezes dá um erro ou outro, você tem que refazer de outra forma o elemento, né? Mas aqui então temos, ó, formas bem complexas. Como a gente já havia criado a tabela ali, né, com os pisos, ó, Mass Floor Schedule, você já tem as áreas de cada pavimento e o total das áreas do seu edifício. Aí as próximas etapas é só transformar isso aqui em um projeto, né, finalizado. Então, por exemplo, se eu precisar que isso aqui seja uma laje de concreto, sei lá, todo o embasamento, né, você pode ir lá no Massing Site, trabalhar com o wall mesmo, né? Escolhe ali, cria uma parede qualquer. Vou até lembrar como é que cria uma nova parede, né, que se fosse de concreto. Pega uma genérica, edit type, duplicate, ponto, parede concreto 20 cm, né? Dou um structure edit e coloco o material aqui que seja um concreto. Tudo isso a gente já viu em tutoriais anteriores, mas estou relembrando aqui, né? Dá um ok, ok. E basta ir pegando aquelas faces mais complexas ali, ó. E ele vai transformando aquilo lá em concreto. Ó. Tem que ir lá na wall. Dá um join. Às vezes ele não consegue manter unido, né? Mas enfim, você vai ver que... Ó, vou fazer só uma maquete. Tudo tranquilo. Wall. Só que é o wall lá do Massing Site Wall. Esse aqui, que você pega uma parede da massa e transforma em parede física do projeto, né? Então, mais esse daqui. E acho que foi. Acho que tapou todos os buracos ali, né? Então, ó, tem as paredes bem de concreto ali, né? Se eu quiser que as torres sejam de pano de vidro, né? Então eu tenho que trabalhar com Curtain System lá no Massing Site. Curtain System. Posso então selecionar, né? Não, vou fazer essa mais complexa aqui antes. Então vou lá no Curtain System, pego esta daqui, esta dali, esta dali. Pronto. Não vou fazer tudo porque às vezes fica muito pesado, né? Então vou fazer só essas três faces aqui. Determino ali, né, o padrão de novo, né? Finalizo no Create System.
e coloca-se então esses vários panos de vidro ali. Então, ainda sobre os panos de vidro nesses elementos muito complexos, ó, note que às vezes as faces elas não se alinham, né? Então, como é que você faz para manter a continuidade desses panos de vidro? Aqui você vai ter que fazer um a um. É difícil, é complicado, mas ó, você vai ter que pegar o curtain grid, né, que é o que gera essa linha, tirar o pin, que é o que trava o movimento dele, tira o pin ali e movimenta ele. Né? Poderia abrir uma elevação, movimentar com mais precisão, né? Mas aqui nós vamos trabalhar só dando a ideia de como você faria o ajuste um por um. Seleciona, tira o pin e move, né? Vai ajustando um por um lá. É sofrido a questão aqui, mas é preço por ter um elemento tão complexo assim, né? Mas o legal é que quando você terminar, você vai abrir lá a sua elevação, né? Qualquer uma. E você tem já esse prédio em elevação. Aqui, na verdade, a elevação está cortando o projeto. Se eu abrir o nível 1, vou ver a elevação sul, estava dentro do projeto. Tem que puxar ela para lá. E, ó, selecionei o bico e tem que puxar a elevação também. Lembre-se que é a partir daqui que você enxerga a elevação. Esse aqui também, ó, tem que puxar para lá, selecionar. O bico aqui está ok. Seleciona para lá, seleciona. Coloca o bico para cá. Ali já está certinho. Então, ó. Então, veja, o elemento já está todo sendo representado em elevação também. Se você passar um corte, né, pode ir lá, section, né, implanta, passa um corte ali no meio e abre. Você vai ver que, embora seja todo complexo, ele já está planificado ali, onde ele corta a casca de concreto, etc. Né? Então, bem prático esse sistema de trabalhar com elementos complexos dentro do Revit. Né? Então, poderia trabalhar com paredes normais ou paredes, sistemas de painéis, né? Mais diferenciados, como está aqui no Curtain System. Tem um outro modelo de painéis que é o seguinte. Então, agora digamos que eu precise fazer uma subdivisão disso aqui numa fase complexa, mas que não seja na horizontal e vertical como está aqui, né? Aqui está bem irregular. Digamos que é uma divisão hexagonal. Como que eu faço isso, né? Ou hexagonal, triangular, ou outros padrões mais complexos. Digamos que eu quero que essa região aqui do meu projeto tenha esse padrão, né? Então eu vou desenhar, deletar, aliás, ali a parede padrão que estava sobre a forma da massa, digamos assim, né? E vamos começar então. Primeiro eu preciso fazer um painel diferente em padrão hexagonal. Isso eu consigo lá no Rzão, na flecha para o lado New, né? Family. O nome da família que eu vou trabalhar se chama Metric Curtain Panel Pattern Based. Né? Dou um Open ali. Então, ó, aqui eu tenho um padrão quadrado, mas você pode trocar isso, ó, selecionando a malha, né, essa malha aqui, e olha os vários padrões que você tem. Em meio tijolo, em setas, hexágono, octógono, né, vários elementos, ó, triângulos. Então, esses são os padrões possíveis aí de fazer com Revit. Digamos que eu quero hexágono. Então, vou ali no hexágono. Né? Ó, ele já se transformou aqui num hexágono. O que eu preciso fazer? Primeiro, vou selecionar esse elemento e criar uma face, né? Que, digamos que seria o vidro. Né? Então, ó, basta selecionar todo esse elemento aqui e ir ali no Create Form. Ele já cria, né? Ele vai perguntar, face ou elemento? Cria em elemento. Né? Dá uma espessura ali do seu vidro, 1 centímetro. Com ele selecionado, ainda vem aqui em Material, by Category, reticências e coloca Glass, vidro, ou cria outro qualquer aqui, né? Você pode criar novos materiais, então vamos deixar Glass, vidro. Damos OK, então já virou o vidro. Para engrossar a esquadria, digamos que eu preciso de um padrão circular, né? Para engrossar essa esquadria, vou fazer um círculo, então ó, pego ali em cima a opção Circle, vou escolher o plano de trabalho, né? Através do Set. Escolho qual plano de trabalho que eu quero desenhar, por exemplo, esse daqui, ó, tá vendo esse planinho? Ó? Seleciona ali. Vou desenhar com centro, qual é o raio que eu preciso? Digamos que é uns 3 centímetros. 3. Ah, muito pequeno para a tela, né? Talvez se eu desligar as linhas finas, vamos tentar de novo, Set, né? Círculos, Set. Pega o plano, cria ali, ó. Ah, é que eu estou desenhando em milímetros. Opa, desculpem, olha só.
preciso trocar as unidades. O N para, ao invés de milímetros, centímetros. Eu sempre defendo isso, né? Se abrir um novo arquivo, você precisa mudar para centímetros e eu esqueci, perdoe-me, mas vamos lá. Agora eu consigo círculo, set, pego o plano de trabalho final, né? E dou 3 centímetros. Então ele vai ficar com 3 centímetros de raio, 6 centímetros no total. Vai parecer pequeno aqui, mas você vai ver que quando se joga no projeto ele vai na escala. Então para fazer isso aqui virar um tubo, eu preciso selecionar todo esse elemento, mais o círculo ali, e vir aqui em Create Form. Ele já criou um tubo, ó, ao redor do vidro, né? O vidro tem 1 centímetro, esse tubo tem 6 centímetros de diâmetro, né? 3 centímetros de raio. Poderia até selecionar, né, todo esse tubo, mudar os materiais aqui no Material, reticências, criar algum material com o qual você quisesse, né? Metal, por exemplo. Lá, mudar a aparência dele para algum outro elemento, né? Como aqui eu estou trabalhando com uma parede, um arquivo novo, ele não tem tantos elementos assim. Eu precisaria trabalhar com as funções dele aqui, ou associar um parâmetro para trocar o material lá no próprio projeto, né? Mas enfim, se você quiser criar um parâmetro desse painel para mudar lá no projeto, vem aqui nesse botãozinho, ó, lateral ali, e cria, né, um parâmetro que vai ser material tubular, por exemplo, né? Então ele vai criar um parâmetro para esse elemento lá no projeto e eu consigo colocar o material que eu precise lá no projeto. Então criei ali o tubo, o painel de vidro, né? Vou salvar lá, Save as, Family, jogar em algum lugar do projeto, desktop, por exemplo, painel hexagonal, por exemplo, né? Salvei. Vou carregar aqui no projeto, ó, Load into Project. E para aplicar aqui, é um processo um pouco diferente. Eu preciso selecionar a massa, entrar aqui em Edit in Place. Aí eu preciso selecionar a face que eu quero aplicar esse padrão hexagonal. Ó. Pego essa face aqui, né? Venho aqui em Divide Surface. Ele já dividiu em quadrados, né? Mas eu quero dessa vez um padrão diferente. Eu seleciono ali e devo achar no hexagonal, ó, hexágono, painel hexagonal que eu acabei de criar. Clico. E ele vai subdividir. Ó, fez um padrão então hexagonal um pouco mais complexo que nós estávamos esperando, né? Então ele subdivide. Se você precisar de mais subdivisões, ó, seleciona e aí você tem, ó, número em um eixo e número em outro eixo. Ó. Se eu duplicar, ó, 20 e 20, ó, esperar um pouco, demora. Lembre-se que são elementos de 3D, né? Ó, 20 e 20, você aumentou o número de hexágonos nos dois sentidos ali, né? Então assim que você muda as paginações desses elementos. Então, ó, dupliquei o padrão. Então assim que a gente trabalha com superfícies, né, e elementos mais complexos aqui dentro do Revit. Então para mudar o material do tubo, lembra que eu falei que eu adicionei um parâmetro a ele? Ó, seleciono a face e venho aqui no Edit Type. Material tubular está aqui, ó. É só trocar por algum material que você tem disponível aqui nesse arquivo, que eu tenho muito mais opções. Ó. Metal, por exemplo, ó. Metal, alumínio ou qualquer um dos elementos dos metais ali. Dou um OK e aí no render ele vai ganhar esse aspecto. Finalizar, demora para aplicar, né? São elementos muito complexos. Tem que ter uma certa paciência. Terminou, vai lá em Finish Mesh. Finaliza esta massa, né? Então você já tem os elementos do seu projeto, coisas bem complexas, né? Se eu abrir a elevação norte, vou ver já esse padrão ali, né? Todo desenhado, já planificado, etc. Então Revit é muito bom para fazer coisas mais complexas também. Vou salvar o projeto aqui. Então esse foi o tutorial a respeito do estudo de massas, né, e viabilidades e projetos mais complexos dentro do Revit. Isso aqui é para quebrar aquele estigma de que por ser um software parametrizado, né, ou ele só permite coisas mais quadradinhas, mais básicas. Aqui está a prova de que é possível fazer elementos bem complexos dentro do Revit. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.